Fala Super! Seja muito bem-vindo no meu canal Fala Super. Esse é o segundo episódio que eu tô gravando hoje. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências e o tema é preciso ter paixão para ser super, certo? Então, na nossa vida, se a gente quer realizar qualquer tipo de coisa, seja nos nossos negócios ou na nossa vida pessoal, nós temos que ser super. E ser apaixonado por essas conquistas é fundamental para que você consiga chegar lá, né? Então, uma das primeiras coisas que eu queria falar, deixa eu me apresentar primeiro, né? Acabei pulando aqui. Eu sou Rafael Pena, sou empresário, empreendedor, adoro essa vida de negócios, tenho negócios voltados hoje para o varejo, para o marketing digital e tecnologia. E é um jogo que eu adoro, eu sou apaixonado pelas minhas soluções. Nunca deixe cair a peteca, porque realmente sou apaixonado, porque é muita, mas muita coisa, muita gente, precisa de muita energia para poder escalar uma empresa, principalmente a nível nacional, como é o objetivo das minhas empresas, tá? Então, eu sou extremamente apaixonado, eu falo, vivo, respiro isso nos últimos 4 anos da minha vida, nesse mundo de digital, tá legal? Então, o que eu gostaria de falar? Que a primeira coisa, né, que eu acho que faz a gente ser apaixonado é quando a gente consegue visualizar, sabe? Quando você consegue visualizar aquilo que é a sua ideia, você consegue enxergar onde ninguém mais enxerga, só você consegue enxergar aquilo construído, porque a sua cabeça que construiu, por mais que às vezes a gente tente explicar para as outras pessoas, é muito difícil, tá? Esse tipo de habilidade são habilidades de pessoas que são visionárias. Geralmente, pessoas que são empresárias de sucesso, elas têm essa habilidade. E pode ser treinado, né? Tem que treinar muito, e cada vez que você vai treinando, exercitando isso, você vai conseguindo enxergar mais e melhor, mais longe, tá? E como que a gente faz isso? Colocando no papel. Colocar as coisas no papel, tirar da sua cabeça e colocar no papel de forma mais organizada, detalhada, fecha aqueles pontos, sabe, que ficam nebulosos quando você enxerga o seu negócio. Então, sempre, né, a gente tem um ideal, enxerga lá longe e a gente vem construindo as etapas, né? Vem organizando, vem colocando no papel, porque quando a gente coloca no papel, muita coisa a gente descarta, muita coisa a gente ajusta, né? Então, assim, para você conseguir visualizar, ter aquela paixão daquilo que você quer construir, você sabe que é bom, você sabe que é um produto que vai ajudar as pessoas, uma solução que vai transformar, né, a vida de pessoas, facilitar, né, o produto que é bom, que vai vender, que vai escalar, ele realmente tem que gerar uma transformação, porque ninguém quer comprar o produto, as pessoas querem comprar a transformação do seu produto, né? E isso é um desafio, certo? É um desafio para supers. Então, a primeira coisa que eu pergunto para você hoje, você é apaixonado, né, pelo seu projeto, pelo que você quer construir, né? Então, fica aí a reflexão, se realmente vale a pena, se é relevante para você construir isso que você tá visualizando. Porque para muita gente, as pessoas não conseguem enxergar, elas não conseguem entender, né? O que você está pensando, o que você está visualizando ali, mas se você tiver fé, tiver paixão, você vai conseguir construir. É possível. Eu já construí muita coisa, e onde todo mundo falava que eu era louco, que não ia dar certo, e eu fui indo devagarinho, organizando, né, colocando pedrinha por pedrinha ali, e fui galgando o meu caminho, e tive muito sucesso na minha vida. Tive fracasso? Tive, mas muito mais sucesso do que fracasso. Mas por que eu continuo sempre conseguindo me manter no jogo nos momentos difíceis? Justamente por conta de ter uma visualização na minha cabeça que é tão claro que vai acontecer aquilo, que é daquela maneira que as coisas vão ser construídas a médio e longo prazo, que facilita isso para mim na minha cabeça. Então eu organizo minhas ideias passando para o papel e, milhares e milhares de linhas, de ideias, conversando comigo mesmo ali, raciocinando, desenhando melhor o plano, né? Como se fosse construir uma casa. Um arquiteto não pega e desenha a casa perfeita no primeiro rabisco, né? Ele faz um esboço, depois ele vai melhorando, vai detalhando. Então, na vida de quem constrói é assim.
né? A gente tem uma ideia e depois a gente tem que construir e colocar no papel. É muito difícil a gente construir sem conseguir visualizar, né? Então, que quando a gente consegue visualizar, a gente tem aquele tesão e aquela paixão. Quando a gente não consegue, é muito difícil. A gente desiste, a gente não sabe por que a gente está caminhando, para onde a gente está chegando. Mas se você tem a paixão e consegue visualizar, consegue se organizar, as chances e a probabilidade de você chegar lá é muito maior, né? Então, já que você vai começar um negócio, não é muito melhor você focar em algo que você tem mais chance, não é verdade? Não no que a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, tá? Não olhe por esse caminho. Então, olhe para o que você gosta, para o que você domina, para o conhecimento que você tem e pela sua paixão. As chances de ter mais sucesso é muito maior. Beleza? Bom, como eu estou falando aqui sozinho, às vezes eu vou até acelerando o ritmo aqui e não percebo. Mas então, organizar as ideias, certo? E ir evoluindo essas ideias, testando. Fazer, né, um planejamento. Quanto mais detalhado você conseguir, quanto mais você conseguir detalhar, né, o seu projeto e conseguir visualizar ele, mais fácil também você consegue começar a vender o seu projeto. Vender para os seus colaboradores, vender para a sua família, vender de repente para investidores, para sócios. Tudo começa nesse processo, né, de quanto mais detalhe, mais rico. E as pessoas veem que você realmente tem capacidade de construir aquilo porque você domina cada passo a passo que você vai dar a médio e longo prazo, tá? E isso exige muito esforço. Então, se você não for apaixonado por isso que você está fazendo, é muito difícil que você tenha resiliência nos momentos difíceis, porque os momentos difíceis virão, tá? Sempre virão. E faz parte, né, da vida. E para o empreendedor, então, acho que o que ele mais vive são desafios. Desafios, obstáculos, problemas. E aí, quando a gente é apaixonado, a gente releva. A gente, né, supera rápido, a gente fica triste hoje, passa 2 horas, a gente está ali refazendo e ajustando, né? E uma das coisas também, né, que é importante nesse processo é você ter o foco, tá? Foco é uma coisa essencial. Né? Eu já tive muitas experiências e a maior parte dos meus fracassos foi pelo fato de eu não conseguir ter 100% de foco, dividindo, né, o meu foco em vários projetos ao mesmo tempo. Então, quando eu, né, analisei meus fracassos e meus sucessos, eu sempre fiquei reparando que quando eu boto 100% de energia numa coisa, ela escala. Quando eu começo a dividir a minha energia, porque as tentações, né, quando você está começando aí bem, aparece um monte de oportunidade, né? Nossa, negócio aqui, né? Eu hoje, né, sou sempre assediado por várias, né, empresas querendo vender para mim, querendo que eu seja sócio, e hoje eu tenho um pouco mais de maturidade, né? Tenho paixão pelas coisas que eu já estou construindo e eu falo não. Porque eu quero realmente construir essas coisas com mais qualidade. Então, o foco é você fazer escolhas difíceis, tá? Porque realmente quem é empreendedor nato adora fazer negócio. Se pudesse abrir uma empresa todo dia, né? Mas e o resultado? E a qualidade de vida? E o estresse, né? E a falta de entrega de resultado financeiro no final para poder fazer a empresa crescer, porque você está tomado por 1 milhão de coisas. Né? Então, quando você tem uma visão, está apaixonado, né, você não perde o foco, você não fica trocando de uma coisa para outra. Né? Você está apaixonado, está namorando, está noivo, está casado, você não fica trocando, vou trocar, troca aqui, troca de namorado, troca de mulher. Não, é uma construção a médio e longo prazo. Né? Geralmente você se apaixona, você casa e vai construindo ali uma família. Então, o negócio muitas vezes é isso. Você tem que focar, tomar escolhas difíceis, falar não para as outras oportunidades, né? Porque às vezes não é oportunidade, vai te tirar do seu foco, vai te atrasar, muito mais do que vai te alavancar. Então, lógico que tem oportunidades boas, então cabe você sempre estar analisando, refletindo, né? Mas em via geral, foco em uma coisa muito bem feita, com muita paixão, né? É o que vai te levar para o próximo nível, tá? E se for preciso, né, o seu produto, a sua empresa não estiver indo bem e você estiver focado, você consegue muitas vezes recuperar a empresa.
né? Em que sentido? Você consegue pivotar o seu produto, você consegue simplificar uma coisa que não está avançando. Se você estiver focado, você consegue resolver, pivotar e fazer ela avançar de forma muito fácil, né? Porque você está com o olho ali, você está vendo o que está acontecendo, está vivendo a empresa, né? E quando você não está focado, né? Você não consegue resolver o problema de forma rápida. E isso prejudica muito, porque às vezes time é tudo, né? Já passei por situação desse tipo também. Então é uma das coisas que, para ser super, com certeza você precisa estar focado e saber tomar decisões difíceis. Isso é muito importante, tá? E também ter resiliência, né? Porque quando vier momentos difíceis, né, avaliar se é a hora de pivotar ou se é a hora de estudar um pouquinho mais, de respirar, de procurar entender se o seu produto é o que está com problema, onde que está o problema, se é possível ainda contornar e seguir, né, se você ainda consegue visualizar e enxergar aquilo, né, nesse caminho. Como eu tenho uns projetos meus que, né, algumas pessoas acabaram desistindo no meio do caminho, e até falaram para mim: nossa, cara, você é um cara tão bom, por que você continua seguindo nessa linha, nesse projeto, por que você não segue para outra coisa, sabe? Mas eu ainda acredito, né, no que eu construí, no que eu tenho e aonde eu quero chegar, né, com esse projeto ainda. Então, eu tenho uma coisa que é assim, entender os ciclos, tá? Os ciclos e os estágios dos meus projetos, né? Começo, meio e fim. Né? Isso é uma coisa muito importante, gente. Ser super precisa de maturidade, precisa ter esse feeling e entender que muitos negócios não são para sempre, tá? Diferente de família, de relacionamento, pode ser para sempre, pode não ser. E é nas empresas assim também. Se você é uma pessoa que é muito empreendedora, provavelmente você não gosta de ficar muito tempo no mesmo negócio. Então você tem que entender o seu ciclo de começo, meio e fim, né? Colocar uma meta, né? Quando você vai sair desse negócio? Porque eu tenho várias coisas que eu quero construir ainda, né? Sou jovem, adoro empreender, mas eu estou focado nesses projetos que eu estou atualmente, quero escalar eles, quero que eles virem sucessos, e aí depois eu já tenho um time na minha meta que quando, né, chegar em um determinado ciclo, vai chegar o fim dele, para mim poder partir para outro. Entendeu? Então, entenda o ciclo do seu negócio, tá? Não tem nada de ruim você vender, não tem nada de ruim você abaixar um negócio que tá uma vaca magra que tá te sugando, para você focar energia de uma outra maneira, né? Quem tá empreendendo, tá focado, tá ali vivendo, tem que entender esse ciclo. Às vezes é melhor recuar, às vezes é melhor continuar investindo se você tá enxergando. Então, esse ciclo de começo, meio e fim era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar quando eu era mais jovem, né? Eu achava que tudo ia dar certo, eu podia fazer tudo ao mesmo tempo e tudo ia dar certo porque eu tinha muita energia, né? E infelizmente eu acabava me frustrando outras pessoas também que se envolveram nos projetos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque todo o projeto que a gente faz de empreender, ele envolve a vida de muitas pessoas. Então a gente tem que entender esse ciclo, entender como que a gente pode usar a nosso favor, né, para a gente não entrar em ciclos sem fim, né? Porque para entrar em um negócio é muito fácil. Para sair, meu amigo, vai dar baixa num CNPJ para você ver quanto tempo que demora. Para abrir, abre em 1 semana, 3 dias. Recebe o CNPJ lá. O mês você abre até na hora, entra no site, pum, já gera tudo ali. Mas e para fechar? Quem já teve experiência de fechar uma empresa, de liquidar, de honrar tudo, de abaixar as portas, de finalizar até dar a baixa na empresa, né? Demoram-se anos às vezes, eu já passei por esse processo. É um processo muito desgastante e você tem que ser super, porque, né, você já vai estar encerrando né, que toma a sua energia, mas você tem que estar em outro, né, iniciando. Então, enquanto você está em um ciclo de encerramento em algum, você está num ciclo de início de outro. E tá tudo bem, né? Essa é a vida que o empreendedor gosta, que o super adora, né? E eu lido com um empresário todos os dias que também adora fazer negócio, que eu fico vendo essa energia que eu já tive lá, com muita energia, com pouca direção, mas são fases, cada, né, pessoa
vai ter a sua experiência, vai testar, vai ver o que funciona melhor, o que não funciona, não sou o dono da razão. Tô aqui só compartilhando as minhas experiências, se fizer sentido para você, né? Para você refletir e tomar suas decisões, porque no final das contas é sempre você com você mesmo e a sua própria decisão, certo? Então, assim, dentro desse contexto, né, de entender, de aceitar começar a prestar, se você não visualizava isso, esse ciclo de começo, meio e fim, começa a refletir isso, tá? Super, muito importante. E dentro disso, entender quem é você nessa construção, quem é você nesse projeto, certo? Qual é o seu objetivo, o que você gosta de fazer, e chegar num ponto que você não gosta. Então, antes de você iniciar o projeto, quando você já tem um pouco mais de maturidade, de experiência, você consegue entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, você já sabe o que você é bom, o que você faz que você gosta de fazer, que não pesa para você, e aquilo que pesa demais, que você até sabe fazer, faz com excelência, certo? Porque você é super, mas se você tiver a oportunidade de delegar, você vai delegar. Então, quem sou eu na minha construção? Quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos dentro desse ciclo de começo e meio fim, né? Porque às vezes você é um cara muito bom para iniciar, muito bom para acertar, mas não gosta de manter. Não gosta de ficar ali depois porque você quer partir para outra coisa. E tá tudo bem, você só precisa entender esse ciclo para você saber a hora certa de entrar e de sair. Entendeu? Essa é uma coisa muito importante, uma experiência que eu não conseguia ter esse olhar, e hoje, né, depois de tantas experiências, eu fico olhando muito bem para isso, e quando eu entro, eu já sou uma pessoa muito clara com as pessoas que estão envolvidas comigo, que tudo tem esse processo de começo, meio e fim, e faz parte da vida. Então, quem quiser continuar, beleza, quem quiser ir embora, tranquilo, e faz parte, tá tudo bem. O importante é que quando a gente estiver comprometido nessa jornada, que a gente esteja 100% comprometido e juntos, certo? Isso que é importante. E para você fazer isso, você precisa mostrar uma visão que você realmente seja capaz de construir. Se você mostrar uma visão que as pessoas não entendam e que acham que você não é capaz, a chance de você conseguir pessoas comprometidas com você é muito difícil, né? Então, isso é uma coisa, né, que eu falo sempre, é entender quem você é dentro do seu negócio, certo? Quais são os seus pontos fortes, para você arrumar uma equipe competente que ama fazer aquilo que você não gosta, e eles detestam fazer o que você ama. E isso é muito bom, é isso que enriquece o time, é isso que enriquece a sua empresa. Ter pessoas diferentes, com habilidades diferentes para se complementarem. Certo? Faz sentido? Né? Então, eu sempre procuro delegar, dentro das minhas operações, coisas que eu não gosto. Eu gosto muito de formar processo, de criar, de treinar pessoas, mas depois que já está criado, formatado, pessoa treinada para executar, eu preciso construir outras coisas e outros processos dentro da empresa. Então eu tenho esse ciclo de começar, iniciar, organizar, preparar e depois eu vou para outra parte, supervisiono aqui. E eu vou sempre fazendo isso para poder, né, escalar as empresas. Então, setores, departamento, né, desde a parte de administrativo, financeiro, o RH, a parte de comercial, a parte de marketing digital. Então, né, são processos que todas as empresas precisam fazer isso. Então, eu sei em quais eu sou bom, em quais eu sou ruim, quais eu sou até bom, mas eu detesto fazer, então eu prefiro delegar. E eu sempre estou disposto, quando eu entro num negócio, trabalhar com os resultados a médio e longo prazo. Porque tudo que você trabalhar com curto prazo é perigoso, porque todo negócio, ele, como a gente falou, né, ele demora um tempo para ele maturar como negócio em si, certo? Então, se você não entra sabendo o médio e longo prazo, o que é médio e longo prazo, Rafael? Curto prazo é 6 meses, 12 meses. Médio prazo, vamos falar aí de 36, 48, né? Longo prazo de 5 a 10 anos. Né? Eu já estou em operação hoje, que eu já estou há mais de 10 anos. Fiquei na direção por mais de 10 anos e depois acabei saindo. Né? Então, assim, você está preparado para viver 10 anos em um negócio? Você é super o suficiente para aguentar esse tranco? Né? Então, assim, e a responsabilidade, né? Então, assim, se você conseguir visualizar, entender que é o jogo do médio e longo prazo, se comprometer, é impossível não dar certo esse negócio.
ele vai dar certo. Se você fizer tudo isso que eu falei aqui acima, visualizar, organizar, detalhar, entender os ciclos, entender o seu posicionamento dentro da empresa, entender tudo isso que eu estou te falando, a chance de você ter resultado é muito grande, né? Mas você precisa ter essa visão, essa paz em você, que é lógico, precisa botar energia, precisa fazer, mas sempre tá trabalhando e o mais importante, fazendo as contas, certo? Porque o que vai permitir você continuar 3, 5, 10, 15 anos em uma empresa é se a empresa tiver receita e capacidade, porque todo mundo precisa ganhar lucro e ganhar dinheiro, senão se não haja negócio que sobrevive sem dinheiro, porque infraestrutura é caro, funcionário bom é caro, né? Então a empresa precisa gerar receita para poder ter uma estrutura boa, uma equipe boa e também para te dar lucro, porque o objetivo da empresa é dar lucro. Se você oferece uma solução, uma transformação, é justo que você receba em troca aquilo que você está oferecendo, certo? Você tem uma recompensa do impacto que o seu produto causa na sociedade, não é verdade? Então isso é ser super, tá? Olha quantas qualidades aqui. Então por isso que eu falo que assim, exige muito, tem que ser super mesmo para poder aguentar o tranco de criar soluções e empresas poderosas que podem escalar aí, a nível estado, a nível Brasil e, quiçá, mundial. Por que não? Né? Uma das minhas metas é o mundo, conquistar outros países, levar minhas soluções para outros países. Então, estou jogando, né, já tive sucesso em algumas operações a nível Brasil, quero construir nessas empresas que eu estou focado agora para escalar a nível Brasil e, se Deus quiser, a gente pode pensar um pouquinho mais para frente levar para outros países. Por que não? Tenho um desejo, mas eu tenho ciclos a cumprir e visões de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, recomendo que você comece. Ah, Rafael, mas como que eu vou fazer isso, meu amigo? Eu não consigo. Cara, simples. Papel e caneta. Compra uma agenda, certo? Coloca lá, hoje é o dia, tal, e escreve. Depois que você criar esse hábito de escrever todos os dias, você vai criar um processo de organização das suas próprias ideias, do seu cronograma. O desenvolvimento pessoal, né? Se você tem que se desenvolver primeiro para desenvolver sua empresa. Não é o contrário, certo? Então, assim, dei vários pontos aqui cirúrgicos que eu não tinha noção nenhuma quando eu comecei a empreender. Foi na raça, no peito, certo? Isso que eu estou falando aqui são coisas que eu vivenciei na prática. Então, cada pontinho desse que eu fui melhorando, eu fui crescendo mais rápido, fui evoluindo mais rápido. Então, hoje, minhas operações elas funcionam com mais velocidade, eu tenho um time que me dá apoio nos meus pontos fracos, é mais leve empreender para mim, entendeu? E as minhas chances de sucesso estão cada vez maiores, tá? Então, assim, e uma coisa que eu sempre falo, né? De louco a gênio, o que muda são os seus resultados financeiros, certo? Se você tem uma ideia e constrói alguma coisa e não dá resultado financeiro, você é louco, certo? Todos vão te criticar. E às vezes acontece, tá, gente? Às vezes acontece de dar errado, infelizmente é a vida. Mas às vezes dá certo e às vezes dá muito certo. Todo mundo que falou que você era louco vem te falar que você é um gênio. Então, de louco a gênio, certo? É o resultado que você consegue gerar. Se você gerar resultados, você vai ser gênio. Todo mundo vai querer colar na sua. Todo mundo. Se não conseguir, meu amigo, não vai aparecer um para dar a mão. Não aparece um. Você fica lá, cara, no seu deserto. Você tem que se reconstruir, certo? Se você tiver resiliência, acreditar em você, ser super, e é possível. Mas você consegue dar a volta por cima. Na maioria das vezes, a gente negligenciou algum passo. A gente deixou passar alguma coisa, certo? E aí acontece de você ter um fracasso, certo? Que pode demorar, às vezes, anos para se recuperar, certo? Então, assim, foque sempre em construir as coisas, mas sempre também no resultado, porque o resultado é uma coisa muito importante no processo de qualquer negócio, certo? Vendas é o motor de qualquer empresa. Se não tiver venda, não tem negócio que perdure, beleza? Opa, voltando aqui. Então, eu gostaria de falar, compartilhar também aqui mais 5 experiências que eu consegui resumir de uma forma mais clara e detalhada, mais específica para passar para vocês, tá? O primeiro deles
é que a gente tem que entender uma coisa. Para a gente ser super, a gente tem que entender que nós somos o senhor do nosso próprio destino, certo? Isso é uma coisa extremamente poderosa. Quando você assume a responsabilidade do seu próprio caminho, do seu próprio destino, certo? E isso, gente, é a base do nosso sistema capitalismo. Todos são senhores do seu próprio destino, certo? Cabe só a você tomar suas próprias decisões. Então, eu quero ser super, Rafael. Fechou, vambora. Só depende de você. Eu estou na minha jornada de ser super. Eu vou ser super. Você, eu espero e te estendo a minha mão aqui para te ajudar no que você precisar e tiver a meu alcance, certo? Inclusive, estou gravando esse conteúdo aqui, que é uma maneira de estender a minha mão para você. Então, comenta aqui se você quer ser super, se você vai ser super também, e nós vamos nos encontrar e vamos estar juntos aqui, beleza? Então, entenda que depende somente de você. Você tem que acreditar, tem que ser visionário, tem que ser louco e tem que fazer acontecer para você virar gênio, beleza? É meio engraçado, né? Mas é a realidade, tá, gente? Outra coisa, o conhecimento é o maior ativo que você deve investir de forma constante. O conhecimento, ele vai abrir portas para você, certo? Cada vez que você aprende alguma coisa, busca uma coisa nova, a sua mente, ela destrava alguma parte, sabe aquele pedacinho que estava nebuloso no seu projeto? Ele destrava, ele traz um atalho, ele traz uma forma de fazer melhor, mais rápido. Ele te anima, ele te dá ânimo, porque você está estudando, você está buscando, o seu cérebro está formigando, está trazendo possibilidades. Então, se você não está lendo, se você não está vendo vídeo, se você está isolado totalmente, sem buscar referência nenhuma, você nunca vai conseguir também. Então, esse é um número 2 aqui que eu vou te passar. Busque o conhecimento. O conhecimento te liberta do medo, certo? O conhecimento, quanto mais conhecimento colocado em prática, gerando essa sua experiência, porque você é senhor do seu próprio destino, mais você vai conseguir ser super e dar conta de fazer tudo o que tem que ser feito para ter sucesso. Beleza? A terceira coisa é que tudo é energia, gente. Então, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Eu acredito muito com tanta força em energia e as pessoas sentem essa energia, que a gente é pessoa do bem, que a gente quer passar coisa boa. Então, se você não tiver fé, não pedir para Deus, não agradecer, né? Se você não acredita em Deus, tranquilo. Você tem que acreditar em alguma coisa e pedir, orar, certo? Porque o universo, ele tem muita força, Deus tem muita força. Então, tudo que você pede, você recebe, mas você tem que pedir de coração. Tem que estar apaixonado, pedir com paixão, entendeu? E aí o universo se move para trazer para você. Se você não acredita nisso, eu também não acreditava, né? Mas depois que comecei a usar isso, minha vida realmente mudou muito. Então, tenha fé em Deus, tudo é energia, gente. Reza, ora, peça, porque você vai receber. Acredite de verdade que isso é uma coisa muito importante se você quiser ser super, beleza? Uma outra frase aqui resumida que eu gosto bastante também. Tempos difíceis constroem pessoas fortes. Pessoas fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis constroem pessoas fracas. E pessoas fracas constroem tempos difíceis. Então, veja que é um ciclo. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente descobre a nossa força. Depois, quando a gente está numa situação, em um tempo melhor, a gente vai se enfraquecendo, vai tomando pequenas decisões de autossabotagem, a gente vai se enfraquecendo, porque a gente está em tempos bons. E aí, a gente se enfraquece como pessoa, a gente mesmo, sem perceber, cria tempos difíceis. E esses tempos difíceis, né, nos deixa fraco, certo? E aí a gente passa por todo esse ciclo. Então, toda vez a vida nossa é alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. O que a gente tem que entender disso, certo? Que a gente tem que sempre se manter forte, independente, principalmente, né, que é o que eu falo, que o desafio não é você chegar no topo, é você manter no topo. É justamente em relação a essa frase, certo? Então, se você tiver no seu tempo bom, né, que você está no topo, você não pode se tornar uma pessoa fraca, você não pode se descuidar, você não pode relaxar.
Você tem que respirar e manter o ritmo e, na verdade, buscar mais tempos difíceis para que você possa se tornar ainda mais forte e não ao contrário, tá? Então fica a reflexão aí. Não sei se você está vivendo, qual momento você está vivendo hoje, se você está vivendo um tempo difícil, tudo bem, pensa que você tem a oportunidade de ser forte. Se você está vivendo tempos fáceis, toma cuidado, vê se você não está se tornando uma pessoa mais fraca e negligenciando processos e ciclos aí da sua fase, tá? Então essa é uma coisa que eu gosto muito, é a quarta coisa. E a quinta coisa que eu vou falar é o seguinte: tenha mais paciência e se esforce mais, tá? Faça o seu melhor mesmo que ninguém esteja vendo. Às vezes não tem ninguém vendo, é você com você e Deus. Deus está vendo, certo? Se você está vendo, se você está fazendo, vai dar certo. É você que está construindo a sua visão, o seu caminho, tá? Então, se você aceita menos, né, que o seu melhor, como que você vai cobrar o melhor dos outros? Tá entendendo? Super. Então, você tem que se cobrar sempre. Ter mais paciência com você, porque você também é humano, você também é pai, você também é filho, você também é casado. Então, a gente passa por todos esses processos, né? E a gente tem que sempre estar nos monitorando. Isso que é o legal da vida, porque às vezes a gente quer para ontem, mas nem tudo é no tempo nosso, às vezes é no tempo de Deus, né? Nós temos que fazer a nossa parte e as coisas vão acontecer. Então, muitas vezes a gente tem que respirar, ter mais paciência, resiliência, maturidade, certo? E nos esforçar mais. Então, a gente tem mais paciência e se esforça mais. Olha que bacana. O que você acha de experimentar isso e refletir na sua vida hoje? Será que você pode ser um pouco mais paciente, diminuir, respirar e se esforçar mais do que ficar acelerando, reclamando e não chegar aonde você quer? Então, percebe que todo esse jogo, todo esse processo, né, é sempre você com você trabalhando, você trabalhando as suas ideias, trabalhando os seus planos, trabalhando com a sua equipe. Então, isso é ser super, gente. É isso que eu falo de ser super. Ser super é realmente você fazer o que precisa ser feito. Você trabalhar continuamente no seu projeto. Mas para isso você precisa estar apaixonado. Senão você não vai conseguir dar conta. Se você não estiver apaixonado, você não vai conseguir. Eu te falo isso. Pivota, procura outra coisa, certo? Porque tudo pode dar dinheiro se você está atrás do dinheiro. E a probabilidade de você ganhar dinheiro fazendo alguma coisa que você se sente bem, se sente leve, é muito maior que fazer uma coisa que você odeia, tá? E se você está fazendo uma coisa que você odeia, coloca um prazo, coloca um ciclo para você sair disso, tá? Porque se a caminhada sua não for leve, talvez você também não aguente. Mesmo que você seja um cara que aguenta porrada, porque tem gente que aguenta. Certo? Não estou aqui para falar que é certo, que é errado, cada pessoa é cada pessoa. Então, olhe sempre para dentro de você. Certo? A resposta sempre está dentro de você. É você de dentro para fora. Se você começar a exercitar isso, exercitar de tirar da sua cabeça, colocar no papel, certo? Fazer o que você está falando, o que você colocou no papel, para ver se é aquilo que deu certo, testar, validar, escrever de novo, reajustar. Isso é o que vai te fazer ser super e ter sucesso no seu negócio. Buscando conhecimento, chegando perto de pessoas que já construíram, que já realizaram, né? Invista nas pessoas da sua equipe, contrate gente boa, forme pessoas, pague treinamento para elas. Não adianta só pagar treinamento para você, sua equipe também precisa desenvolver, senão você não vai conseguir se comunicar. A linguagem, o que você estiver conversando, não vai fazer sentido para sua equipe, porque eles estão vivendo em outro momento. Então tenha essa visão, tá vendo? De novo a gente volta lá na visão. O empresário tem que ter essa visão, tem que estar sempre refletindo, sempre focado para ele perceber isso. Então, tudo que eu elenquei aqui são coisas que precisam ser detalhadas, que precisam ser observadas na sua jornada. Não tem como você ter sucesso sem fazer todos esses passos que eu falei aqui. Então, né, fica aqui várias experiências que eu falei para você. Eu espero que você realmente esteja fazendo alguma coisa, que você esteja apaixonado, certo? Para você
ter felicidade na sua vida como pessoa. Isso é uma coisa muito importante, porque a nossa vida ela passa num estalo, né? Então não tem por que a gente ficar fazendo uma coisa que a gente não gosta, se a gente poderia estar fazendo uma coisa que a gente gosta. Não faz sentido. Se você é dono do seu caminho, certo? Faz sentido você estar fazendo uma coisa que você não gosta, certo? Então você precisa buscar o conhecimento para você tomar coragem, perder o medo, porque o conhecimento vai te abrir as portas, vai te tirar esse medo que você tem no seu coração, para você tomar a decisão de fazer alguma coisa que você gosta, porque você é o senhor do seu próprio destino, certo? E eu espero que você seja espero que você tenha curtido bater esse papo comigo aqui. Eu sei que foi meio extenso, mas se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa seu like, compartilha aí, se inscreve no meu canal, certo? E eu vou gravar mais episódios aí, vão me dando a direção de assuntos que vocês querem que eu fale. Queria agradecer também aí os interessados que se interessaram em participar aqui como patrocinador do podcast. Então em breve vem novidade aí também, nós vamos ter uns parceiros. É mais um projeto, mais um sonho que eu tô construindo e eu vou chegar lá, vou criar o meu canal, vou começar a monetizar e vocês vão me acompanhar e vão me ajudar aí. E eu vou estar aqui para estender a mão e ajudar vocês também, tá joia? Fala Super, seja apaixonado, hein? Conto com você, vamos pra cima.